Esta é a história de uma garota que está sozinha e anseia por intimidade. Após a morte do marido, ela começou a descobrir que a comunicação com o sogro estava prejudicada. Então vamos ver o que acontece a seguir nesta história. O filme começa em um quartel militar onde os soldados são treinados, e logo a atenção se muda para um oficial chamado Michael, que também está treinando com outros soldados. Depois do treino, todos voltaram para o acampamento, onde Michael estava sentado sozinho, parecendo frustrado. Seu amigo percebeu isso, aproximou-se dele e perguntou o que estava acontecendo, Michael. Por que você está tão triste? Michael respondeu que hoje ele vai propor sua namorada Abby, mas não tem certeza se ela concordará. Depois de ouvir isso, seu amigo sorriu e disse que não se preocupe, porque Abby ama Michael e definitivamente aceitará sua proposta de casamento. Essas palavras deram a Michael um pouco de encorajamento, embora ele ainda sentia uma leve ansiedade. Tarde da noite, Michael chega em casa, sua amante Abby já está lá. Ela preparou um delicioso jantar para ele e ele se sente verdadeiramente feliz. Em seguida, eles se abraçam e Michael tira um anel do bolso e oficialmente propõe em casamento. Abby concorda alegremente, eles se beijam e uma intimidade amorosa e eterna ocorre entre eles. No dia seguinte, Michael estava indo para o acampamento quando de repente recebeu uma ligação do hospital. Ele foi informado de que seu pai teve um ataque cardíaco no trabalho e agora está no hospital. Michael ficou muito chateado ao ouvir a notícia. Abby percebeu sua preocupação e se aproximou para falar. Ele contou-lhe o que aconteceu. Em seguida, diz que, neste caso, Michael era obrigado a visitar seu pai, mas ele se recusou devido à profunda hostilidade que ele tinha há muito tempo em relação a seu pai. Ele explicou a Eva que seu pai sempre valorizou o dinheiro acima do sete. Então eles não se veem há muito tempo. Eu tentei convencê-lo, dizendo que se algo acontecesse ao pai dele, ele se arrependeria pelo resto da vida. Sob a influência das palavras dela, Michael pensou e concordou com ela. Mais tarde, ele foi visitar o pai no hospital. Os médicos informaram que a condição do homem estabilizou e poderia levá-lo para casa, mas precisaria de cuidados especiais por alguns dias. Ao ouvir isso, Abby sugeriu que Michael levasse seu pai para casa, e ele aceitou a oferta. Juntos, eles levam Michael Roden para casa, e ao chegar lá, Ellie fica surpresa ao descobrir que a casa é grande e luxuosa, já que Roden é um homem rico. No dia seguinte, Abby voltou do mercado com as mercearias, deixou-as ao lado de Michael e começou a fazer suas próprias coisas. Vendo essas pessoas, ele decidiu ajudar. Ele pega os vegetais e os leva para a cozinha, mas o celular de Michael de repente cai de sua mão e se quebra. Isso irritou Michael, que começou a gritar com seu pai e se comportar de forma rude. Depois voltou para o seu quarto. Depois de um tempo, Abby vem até ele e tenta acalmá-lo. Ela disse que ele não deveria falar com seu pai assim, porque ele não fez nada intencional. Mas a raiva de Michael ainda não diminuiu. Ele então conta a Amber que ele perdeu a mãe, que morreu em um acidente de carro desde criança, e que o pai está sempre ocupado com o trabalho e quase não presta atenção ao filho. É por isso que ele ainda tem ressentimento e desconfiança. Tenta esclarecer a situação, dizendo que o passado não pode ser mudado e que agora é necessário perdoar e seguir em frente. Enquanto isso, Roden, que estava do lado de fora da porta, ouviu toda a conversa e ficou muito frustrado. No dia seguinte, quando Michael estava sentado na rua, o pai de Roland se aproximou para pedir perdão e admitiu que ele também amava a mãe de Michael, mas estava muito ocupado com o trabalho para passar tempo com sua família. Ele acrescentou que tudo o que ele faz é para o futuro deles. Desejo ao meu filho tudo de bom na vida. Depois de ouvir o pai e perceber que não tem mais problemas financeiros, Michael percebeu que seu julgamento anterior estava errado. Ele perdoou o pai e admitiu seu erro. No dia seguinte, Michael, Abby e Roden almoçaram juntos por causa da compreensão e harmonia entre eles. Durante a conversa, Roden pegou algumas notas e as entregou a Michael. Ele pediu um empréstimo para construir uma casa. Ele também se alegrou com o gesto. Está mudando, e vemos um grupo de soldados. Os oficiais disseram-lhes que uma missão perigosa estava prestes a começar. Eles provavelmente precisariam de equipamento de proteção moderno e poderoso, potencialmente ameaçando a vida dos participantes. Assim, até o início da operação, cada soldado pode passar o resto dos dias com sua família.
já que alguns deles podem não voltar. Ao ouvir tudo isso, os soldados voltaram para casa. Michael também veio visitar sua família. Ela contou tudo ao pai, onde Abby estava lá para dizer que os soldados estavam passando por um momento difícil e ela mesma estava frustrada. Michael então pediu a Amy para cuidar dele enquanto o pai estava em uma viagem de negócios. Abby concorda, e quando a noite cai, todos voltam para seus quartos. Mas Michael não consegue dormir, ele é atormentado pela tristeza porque ele vai embora amanhã. Abby nota que ele está se aproximando dele e silenciosamente devolve o anel para ele, sorrindo e dizendo que ela deve devolvê-lo depois que ele terminar sua missão. Foi quando eles se casaram. Essas palavras causaram uma reação emocional de Michael, e eles se abraçaram e abriram uma conta bancária no Sky. Na manhã seguinte, Michael se despediu de sua família e foi para o acampamento, enquanto Roden e Abe observavam. Quem sente uma tristeza insuportável. Ao chegar ao acampamento, Michael e seus companheiros estão prontos para a missão. Quando os amigos parecem chateados, Michael os apoia e os ajuda a animar. Uma semana se passa e vemos Abby conversando com sua amiga. Ela reclama que já faz uma semana desde que Michael saiu, mas seu amigo nunca a ligou para tentar acalmá-la e eles continuam a conversar. Nesse momento, o telefone celular de Amy recebeu uma ligação de Michael. Ela pegou o telefone feliz para entrar em contato, mas a situação era terrível e não conseguiu se comunicar normalmente. Enquanto isso, um jovem chamado Darwin se aproxima de Abby e tenta falar com ela, mas ela o ignora e vai para casa. No dia seguinte, Abby está limpando a casa quando Crone chega, sua parceira de negócios, Teresa. Ele apresentou-a ao Elba. Em seguida, os dois adultos foram para a sala onde estavam lidando com as suas finanças. Na noite seguinte, enquanto Abby e Holden estão jantando, Teresa aparece de repente e fica surpresa ao vê-los juntos e começa a suspeitar que existe algum tipo de relacionamento entre eles. Um dia depois, quando Abby vai trabalhar, Darwin se aproxima dela novamente. Ele também sente sentimentos por ela. Desta vez, no entanto, a cadeia deixou claro que ela se casaria com Michael em poucos dias. Ao ouvir isso, Darren fica frustrado e a cena muda. Agora vemos o Michael e a sua equipe a lutar contra os arquivistas. De repente, o inimigo lançou uma bomba que matou a maioria dos soldados, incluindo Michael, por vários dias. A notícia chegou a Amby e Roden. Ambos foram mais atingidos quando souberam do que aconteceu, e eles foram envoltos em uma profunda tristeza, especialmente Abby, porque ela estava sinceramente apaixonada por Michael. Vamos continuar a nossa história, que termina no momento em que o Michael morre e a Abby não tem ele. Alguns dias depois, Abby decide deixar a casa de Holden, mas ele a convence a ficar porque ela não tem mais ninguém. Ele concorda que, em vez de se lembrar de Michael, ela se acalmou para lidar com a dor, ela começou a beber. Um dia, ela bebeu demais e Roden viu, cuidadosamente a levantou e a ajudou a entrar no quarto. No entanto, em seu estado sonolento, ele começa a ver alucinações. Parece que Michael e Holton estão ao lado dela. E ela tenta beijar Holden, confundendo-o com Michael. Quando Roden viu isso, ele imediatamente a parou e saiu da sala em silêncio. Mas no jantar do dia seguinte, Abby pediu desculpas pelo que aconteceu. Na noite anterior, Roden não respondeu nada e o episódio passou, mas alguns dias passaram e aos poucos a memória de Abby de Mike se tornou menos dolorosa. Ela começou a se sentir melhor e até encontrou conforto na comunicação com Lollard. Eles se acostumam um com o outro e reencontram a alegria na vida cotidiana. Um dia, Roden mostra a Abby fotos antigas da família de Michael quando ele era criança. Essas fotos a fazem sentir emoções intensas novamente. Holton tenta acalmá-la, mas em algum momento eles se encontram muito próximos. Embora nenhum preconceito tenha ocorrido entre eles, a situação ficou tensa e Abby decidiu abrir um novo capítulo de sua vida. Iniciou uma nova fase no relacionamento com o sogro. No dia seguinte, enquanto eles estavam se preparando para almoçar juntos, o telefone tocou de repente e Abby pegou o telefone e descobriu que Michael ainda estava vivo e no hospital. Ela sentiu grande alívio e alegria. Rodan também ficou chocado com a notícia e ambos foram imediatamente levados ao hospital.
Quando eles chegam lá, eles aprendem com os médicos que os terroristas capturaram Michael e o torturaram brutalmente, e quando eles pensaram que ele estava morto, eles simplesmente o jogaram em algum lugar no campo, mas ele ainda estava vivo e foi salvo por um amigo que o levou para o hospital, salvando assim sua vida. Alguns dias depois, Michael recebeu alta e voltou para casa, mas ele ainda não se recuperou completamente de sua experiência. As consequências psicológicas da tortura deixaram uma marca profunda em sua mente. Algum tempo depois, uma noite, Michael estava sentado com Abby e ele tirou do bolso o anel que ele havia dado a ela antes. Ele colocou no dedo dela para expressar seu amor e vontade de começar de novo. Os olhos de Abby estavam cheios de lágrimas de alegria e ela sorriu. Depois disso, eles se beijam, mas de repente Michael veio à mente de uma lembrança horrível da tortura. Seu rosto mudou drasticamente, ficou nervoso e agressivo, e Abby estava com medo e ele fez tudo o que pudesse para acalmá-lo. No dia seguinte, Teresa deu à luz e estava cansada de olhar para ele. As fotos no celular acabaram aprofundando suas suspeitas. Ela está convencida de que há algum tipo de relacionamento entre Roden e Abby, e Roden tenta se explicar, mas Teresa não quer ouvi-lo e vai direto para Michael com raiva. Ela disse a Michael que sua noiva estava namorando outro homem. Ao ouvir isso, Michael ficou furioso e, sem pensar em nada, pegou a arma e procurou Abby. Mas Rogan percebeu isso e correu para impedi-lo. Ele diz a Michael que Ellie sempre foi leal a ele e que ela nunca permitiu que isso acontecesse a si mesma, mesmo em sua ausência. Essas palavras acalmaram um pouco Michael, mas ele ainda não confiava completamente nele e começou a espionar Abby secretamente. Um dia, Michael vê Abby conversando com um jovem chamado Devon. Isso acabou por convencê-lo de traição. Em raiva, ele caminha em direção a Delvin com a intenção de machucá-lo, mas também intervém e leva Michael embora. Quando chegou em casa, ela tentou acalmá-lo, mas sua raiva não desapareceu. Ele decidiu ir tomar uma bebida para que pudesse ficar distraído no bar. Michael conhece uma garota e começa a falar com ela. Depois de um tempo, eles foram juntos para o quarto do hotel. No entanto, quando Michael chegou lá, ele percebeu que estava fazendo algo errado. Ele rapidamente recuperou e pediu à garota para sair, ficar sozinha e refletir sobre seu comportamento. Enquanto isso, em casa, Abby está muito preocupada. Michael não está em casa desde a noite. E vendo sua ansiedade, Rolton vem para consolá-la, e durante a conversa, uma tensão surge entre eles, e eles se aproximam novamente para um nível mais pessoal. Em algum momento, eles começam a se beijar, mas Michael de repente entra na sala e vê-los juntos. Ele fica atordoado por um momento, mas percebe que eles estão apenas conversando e sai em silêncio. No jantar daquela noite, os três estavam à mesa. Michael começou a contar uma história que ele escreveu. Mas no meio da história, ele não consegue suportar as emoções e tira sua pistola, aponta para Abby e Roland, alegando que ele descobriu a conexão deles. Abby tenta explicar a situação, mas Michael se recusa a ouvir a explosão de raiva. Ele tentou atirar em ambos, mas não conseguiu puxar o gatilho no momento mais crítico. Em vez disso, ele largou a arma e depois apontou para si mesmo. O cenário está mudando e vemos como os dias depois do evento passaram. Agora, os três, Michael, Abby e Rolton, vivem separados com uma conexão solitária e ilimitada entre eles. Um dia Michael recebe uma carta de Abby na qual ela pede desculpas por tudo o que aconteceu e escreve que vai deixar a cidade para sempre. Depois de ler essas linhas, Michael sentiu uma intensa dor dentro de si. Depois de um tempo, ele soube que a saúde de seu pai estava se deteriorando gravemente e que ele não tinha muito tempo. Perdemos tempo e Michael foi imediatamente para o hospital, onde conheceu o pai. E quando os olhos se encontraram, Michael correu para ele, abraçou-o e chorou. Os amigos lhes deram tempo sozinhos. O filme termina com uma cena comovente e comovente. Espero que você tenha gostado da descrição do filme. E se você quiser ver mais vídeos semelhantes explicando o filme, você pode se inscrever no meu canal e assistir a tudo o que foi publicado acima. Agora vou dizer adeus a você, adeus.